Oi, amores e amoras! Eu sou Manu Moreira e esse é o Verdades Maternas. Normaliza, porque a mãe perfeita é fictícia. E aquela do Instagram também desliza. Uma hora toda mãe fica perdida. E tamo junto. Eu sou Manu Moreira, tenho 38 anos, vou fazer em maio agora 39. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos e também eu não sou nenhuma profissional da saúde, eu sou apenas uma dona de casa que estou aqui conversando com vocês como se a gente estivesse numa roda de amigas, tá? Aqui a gente vai conversar, tirar dúvidas. Se vocês quiserem mandar e-mail, se vocês quiserem conversar com a gente aqui nos comentários, tirem suas dúvidas, conversem, coloquem para fora, porque a gente vai trazer informações sobre essas perguntas, tá bom, gente? Então, amoras, em 2018 eu comecei a namorar. 2019 a gente casou no civil, direitinho, tudo como você manda o figurino. E aí a gente resolveu ser pais. E nesse meio tempo, a gente teve que fazer um check-ups para ver se estava tudo certo, porque meu marido tinha histórico de pedra nos rins, né? E a gente queria saber se estava tudo certinho. E eu fiz o check-up também. E nessa história eu descobri 2 miomas, né? Um de 1,13 e outro de quase 10 centímetros, tá? E também eu descobri que eu tinha um xanoma, tá? É um tumor no vestibular do ouvido. Ele no lado esquerdo eu tenho, né? Eu tenho ainda porque ele continua ali pequeno, coisinha pouca, mas ainda continua, porque não pode ter sido tirado todo ele, tá? Então, assim, no caso, eu tenho tô em acompanhamento com o Hospital Cristo Redentor. Beijo lá pra equipe do Cristo Redentor, tá? Maravilhosa equipe, tá? Foi pelo SUS, tudo certinho, tá? Eu fiz a cirurgia. Aí fiz a cirurgia também dos miomas, né? No caso, eu tenho 3 cesáreas. Eu tenho a cesárea do mioma, tenho a cesárea do Miguel e tenho a cesárea do Rafael, que são meus filhos. O Miguel tem 2 anos e 5 meses, se eu não me engano, né? Porque ele é de novembro. E tenho o Rafael, que tem 7 meses. O Rafa, a gente, digamos assim, que veio, né? Uh, foi na surpresa. O Miguel também foi na surpresa, mas o Miguel a gente ainda tava naquela coisa, vamos tentar, né? E o Rafa não, o Rafa já veio na surpresa. E assim, no caso que eu achei que eu não ia engravidar mais. E aí acabou engravidando de novo. E agora meu marido fez a vasectomia. E a gente vai falar sobre isso também, tá, gente? Vasectomia, miomas, ovário policístico, tudo mais tal. Hoje eu estou ainda em acompanhamento com o Cristo Redentor. Estou em acompanhamento também com o Banco de Olhos. Um beijo para a equipe do Banco de Olhos, tá? Porque são maravilhosos, formidáveis, certo? Né? Tem esse meu óculos aqui, ele é um óculos de prisma, porque eu tô ainda corrigindo a minha visão, tá, gente? Tudo isso por causa desse bendito Chanel, tá? Então, assim, gente, aí eu tive que, depois disso, eu fiz a cirurgia do Xanoma. 15 dias depois me deu dor de cabeça. Eu diagnosticada com hidrocefalia adquirida, tá? É uma água que a gente tem na cabeça, que no caso fica entre o crânio e o cérebro. Esta água ela amortece em caso de fraturas, etc e tudo mais e tal. E aí o que acontece? A minha extrapolou. E aí começou a dar dor de cabeça. E eu tive que botar um DVP, que é uma derivação ventricular. Desculpa, gente, eu não sou muito boa em termos, tá? Mas é uma derivação ventricular peritoneal, tá? Ela começa aqui na cabeça, ela passa, se vocês verem que tem um caninho aqui, tá? Esse caninho, eu digo que é o único silicone que eu tenho no corpo, tá? Ele vem na cabeça aqui, passa pelo pescoço e desce até a barriga, ali perto do umbigo, certo? E ali, toda a água excedente da cabeça, ele puxa e passa pro teu corpo. O teu corpo vai absorver e vai passar, e vai, no fim, vai pro rins, tá? Pros rins. Ali vai pros rins e aí a pessoa faz a urina tudo certinho. Mas o teu corpo absorve essa água, entendeu? A água que fica excedente, porque a minha medula, ela não passa toda a água que seria necessário, certo? Né? Ela passa só uma porcentagem, tá, gente? E após as cesáreas, né, que eu fiz do mioma, depois da cirurgia na cabeça, que foram 8 horas de cirurgia, a do dreno não foi 1 hora só mais ou menos, tá? E eu tive que ficar em repouso, tudo mais tal. E assim, gente,
nessa história toda, logo assim em seguida, acho que foi em novembro, eu fiz a cirurgia. Em abril eu me descobri grávida, certo? E aí eu nem sabia se eu podia ter filho e tudo mais, tal. Eu perguntei, já tava grávida, não sabia. Mas tudo bem, o doutor liberou e tudo certinho e tal. E veio a gestação. E veio o Miguel, né? Uma criança maravilhosa e tudo mais tal. E foi assim, só a única coisa que eu tive na gravidez foi diabetes gestacional. A gente vai falar sobre isso também, tá, gente? Diabetes gestacional, mas foi bem no iniciozinho assim, eu consegui tratar só com a alimentação. Tem pessoas que descobrem que mais avançado tem que fazer o tratamento certinho, tá? Mas a princípio eu só fiz com alimentação mesmo, tirei um pouco os carboidratos e tal, e comecei a comer mais leguminosas, verduras, frutas, assim que não tinham tanto peso no carboidrato, tá? Porque o carboidrato também não é só o açúcar, o carboidrato também vira açúcar e acaba dando problema na gestação, vendo aí a diabetes gestacional. E depois que eu estava com o Miguel, já com 1 ano e 2 meses, eu me descobri grávida do Rafael e fiz tudo de novo. Lá fui eu. Então, assim, gente, hoje o Rafa tá com 7 meses, o Miguel tá com 2 anos e 5 meses, né? Tá aí uma criança maravilhosa, tá em fase de desenvolvimento, sabe? Tá aprendendo a falar algumas palavras, já tá caminhando, né? Ele demorou pra caminhar. Tudo isso a gente vai falar sobre aqui, tá, gente? Porque, mas criança não tem padrão, criança não é fruta pra ter época, pra ter isso, pra ter aquilo, tá, gente? Então, como eu tava falando pra vocês, eu tive três cesáreas, né? Sim, eu tomei 3 vezes. A última que foi a pior de todas, tá, gente? As outras duas nem chegou a doer, mas a última eu senti. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre miomas, vamos falar sobre ovário policístico, vamos falar sobre por que é menstruação exagerada, vamos falar sobre a SUAP, né, que também vocês vão ver direitinho tudo, vasectomia, laqueadura e tudo mais. Vamos ter uma entrevista aqui com meu marido, né, sobre a vasectomia que ele fez, como é que fez, com os exames, tudo certinho e tal, para vocês verem que não é tão difícil e a gente vai tirar muito tabu aqui nesse canal. Então, galera, acompanhe, toda semana vai ter um videozinho aí, certo? Falando sobre um assunto diferente, falando sobre maternidade, sobre o mundo feminino, né? Também sobre até alguns assuntos mais, assim, psicológicos, né? No caso, abuso emocional, abuso físico, sabe? Pra gente, assim, gente, a gente é empoderada. Se a mulher se juntar, sabe? A gente muda o mundo. A gente tá ainda escolhendo a cor do esmalte e para combinar todo o look, tá? A gente ainda tá escolhendo a cor que a gente vai fazer, que é meio complicado, né? Mas assim, gente, é isso, entendeu? E vamos aí, toda semana tem um videozinho, até de segunda a quarta-feira eu vou postando, certo? Porque quem tem filho pequeno é complicado a gente prometer alguma coisa para vocês, né? Que a gente tem dias que a gente tem, é maravilhoso, né? Tem dias que é o caos, certo? Tem dias que a criança acorda ali chateada, manhosinha, com febre, com isso, aquilo, tudo a gente vai falar sobre isso. Porque este canal é para mães que não tem babás, não tem 50 babás, certo? Para mães que têm problema com rede de apoio, para mães que não têm rede de apoio, para mães que são solo, para mães de todas as formas, mas mães reais, não mães de Instagram, não mães de rede social, tá bom, gente? Então, eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir até aqui, né? Porque haja paciência, tá? E a gente vai falar de uma forma mais, assim, informal, mais coloquial, assim, mais falando pra vocês de uma forma mais, assim, que todo mundo possa entender, entendeu? De tanto leigo até o letrado saber direitinho como é que funciona esse mundo feminino, esse mundo da maternidade, tá bom, gente? Beijos!